Oiê! Sejam todas muito bem-vindas a essa edição especial da Thank You Cast. Hoje, dia 8 de março de 2025, eu tenho a honra de celebrar com uma pessoa, gente, extraordinária que eu tive o prazer de conhecer. E, em homenagem, foi uma coincidência tão abençoada que eu fiquei surpresa com esta data. 8 para mim é um número muito especial. E hoje, né, então estamos aqui para celebrar o Dia Internacional da Mulher com uma convidada internacional. Gente, vocês têm noção dessa honra que nós teremos hoje? De uma entrevista, um bate-papo maravilhoso, rico de conhecimento, de inspiração. Para você, mulher, assim como eu, tenho muito a aprender nessa mesa hoje. Então, seja muito bem-vinda, Adriana Rosler. Obrigada, muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui e comemorar esse dia sem planejar, né, Cris? A Verdade. gente veio parar aqui maravilhoso Uma e conexão especial, né? sim, com certeza. Adorei e vamos lá, vamos aproveitar essa hora aqui para conversar muito. Sim. Gente, a Adriane mora na Alemanha. Ela cresceu na Alemanha, veio para o Brasil, ficou 15 anos, né? Isso. Depois voltou para a Europa e hoje reside lá e está aqui conosco nessa edição especial. Adriane, fala um pouquinho dessa conexão entre Brasil e Alemanha, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, como que começou essa jornada. Conto sim. Hoje, quando as pessoas me perguntam, me fazem essa pergunta, eu sempre começo dizendo que o meu papel é criar uma ponte entre o Brasil e a Alemanha, é juntar os dois mundos e mostrar para as pessoas a integração que a gente pode ter das duas culturas, seja nos negócios, nas finanças, que eu trabalho nessa área, sou consultora. Sim. E tento, assim, juntar mesmo as nações para facilitar. E isso tem sido um trabalho maravilhoso. E ele veio exatamente disso que você falou. Cresci na Alemanha, meu pai é alemão, minha mãe é brasileira. Eu morei Que muitos legal. anos em Maringá. E nós retornamos em 2009, saímos do Brasil, moramos um tempo nos Estados Unidos, voltei para a Alemanha, para perto da família dos meus pais também, do meu pai. Desde 2013 estamos lá. E lá hoje eu trabalho muito com a comunidade brasileira, Que que legal. é muito bom, maravilhoso, porque eu acabo juntando as duas coisas, a cultura, o Sim, conhecimento, a experiência de vida, profissional também, isso ajuda muito. sim. E quantos anos você começou a sua carreira lá? Eu comecei a trabalhar na Alemanha em 2013, quando eu fui para lá. Trabalhei muito tempo em empresa mesmo, pequena empresa, e também no corporativo, na indústria automobilística. E aí, em 2019, quando eu terminei meu MBA, deu uma faísca, porque eu Hum, gostava muito da área de consultoria, mas eu nunca tinha conseguido fazer essa troca, né? Sair do corporativo e ir para a consultoria. Mas aí, no paralelo, eu abri o meu negócio. Começou a surgir uma demanda, e aí um ano depois eu pedi demissão, e desde 2020 estou full-time fazendo consultoria de negócios e finanças pessoais. que bacana. E você é empreendedora como nós, né? Empresária. Quais atividades hoje você mais atua? Eu trabalho principalmente com duas frentes no meu negócio. Então, eu faço a consultoria de negócios mesmo, que é abertura de empresa na Alemanha. Uhum. Plano de negócios, crédito bancário, né, organizar a parte de finanças do negócio e estratégia também. Então, essa é a parte da empresa. E trabalho com muitos brasileiros. Mais de 90% dos meus clientes são brasileiros Olha que residentes na bacana. Alemanha. É muita É gente lá, muita né? gente. Nós temos muitos brasileiros na Europa e na Alemanha também. E eu atendo a minha comunidade lá devido às línguas, para falar português, para falar Sim. alemão. Aham. Aí criou-se essa reputação também entre as pessoas de saberem, ela navega aí pelas duas culturas e entende, então tenho muitos clientes nessa área e muitas mulheres. Olha Que é por isso que eu fiquei só. feliz do nosso podcast hoje. É. Mais de 80% das minhas clientes, dos meus clientes, são mulheres. Que legal. E são mulheres que também já são empreendedoras, já são empresárias e desejam expandir seus negócios lá?
Tem de tudo, Cris. Tem mulheres que chegam, assim, o clássico, elas chegam, o marido é transferido para uma multinacional e elas chegam lá, não tem ainda uma estabilidade, não tem um emprego. Algumas já empreendiam no Brasil, por exemplo, e tentam, então, recomeçar numa cultura nova, num país Uhum. novo, novas burocracias e línguas. Então, essa é uma parte dessas minhas clientes. E tem outras que começam do zero. Elas estão lá e pensam, eu vou fazer essa tentativa, né? E assim, a comunidade e o digital facilitou muito isso Verdade, hoje em dia. Então, verdade. as mulheres têm um mercado, a gente tem um mercado só da comunidade brasileira, praticamente, de prestadores de serviço, de todo mundo que, assim, compra entre si mesmo, é um apoio. Isso é muito bom, Que bacana, a pessoa muito não, legal. não vai assim, né, aleatoriamente, ela já vai direcionada, tem uma comunidade que vai abraçar ela ali, né? Sim, Então isso sim. também facilita bastante essa conexão. Ajuda muito. Então, a gente tem empresários, empresárias de diversas áreas atuando na Alemanha, desde produção até prestação de serviço, tudo que você imagina, arquitetura, fotografia, beleza, Que loja legal. online, assim, temos de tudo lá. Então, a comunidade é muito boa. Essa é a parte do empreendedorismo, da consultoria de negócios. Sim. Aí, a segunda perna que eu tinha mencionado é a parte de finanças, eu sou economista, me formei aqui Uhum. na UEM e fiz um mestrado também na área de economia. E há 2 anos eu fiz uma certificação na Alemanha, que para mim foi um marco, foi muito importante para minha carreira. E que até o presente momento eu sou a única mulher que eu conheço que tem, a brasileira, que tem essa certificação. Não foi fácil. E ela me deu, assim, a permissão, é um certificado oficial para você fazer intermediação de investimentos na Alemanha. Que Então, eu tive que legal. fazer vários meses de estudos, fazer 2 provas para receber essa permissão, para então poder atender os alemães ou brasileiros e fazer as recomendações de investimentos, fazer a avaliação dos meus clientes. Então, eu estou bem inserida também nessa parte de mentoria financeira pessoal e tem sido muito bom também com os brasileiros. Olha só. É, E é um mercado que cada dia que passa a gente parece que tem crescido muito, né? tem O sim. número de pessoas que querem investir fora. Sim. E eu imagino que a perguntinha, né, é muito burocrático, como que é difícil, Se como você falar funciona. assim da parte financeira, não é difícil. Você tem acesso a canais digitais para fazer investimentos. Você tem informações igual no Brasil, nós temos empresas grandes, corretoras grandes na Alemanha também. O que falta é o conhecimento e, Uhum. às vezes, devido à língua ou a falta de entendimento, como eu faço, né? Como eu vou fazer o meu investimento, que tipo de Sim, investimento. Literatura financeira também, no entendi. geral. Mas isso é para todo mundo, não é só para a comunidade brasileira. Eu acho que isso é geral. Então, você entra exatamente, por exemplo, eu quero expandir meu negócio, eu quero ser uma investidora fora, eu te contrato como minha consultora Sim, essa é para uma área, fazer sim. toda essa. Eu tive um cliente nessa área, especificamente lá de Campinas, uma empresa familiar, que lá na Alemanha, eles abriram a marca do comércio online de produtos pet. Olha que Chama Alles bacana. Pet na Alemanha, e fiz o processo deles de avaliação operacional, quais seriam depois os melhores caminhos, a logística, porque era um comércio online, então isso é importante fazer toda essa avaliação, um levantamento da estrutura, como que seria isso e também a formalização, porque depois eu abri a empresa lá e fiz o registro de importadores com eles lá na Alemanha. Isso foi muito bom, foi até publicado o case aqui no Brasil, foi bem Que bacana. show. Isso é legal. Então essa é a parte do negócio, sim, quando a pessoa quer expandir para lá, quer abrir uma empresa, eu acompanho essa pessoa. Eu não sou advogada, não sou Uhum. contadora, mas eu trabalho com parceiros fortes nessa área. Então, quando a gente precisa fazer um pacote completo, eu mesma já Já organizo tem. tudo e entrego para a pessoa.
E no caso, a pessoa precisa estar lá, tem que ir para lá no início ou não? Para abrir a empresa, para abrir o negócio, ela não precisa. Ela poderia ter uma representação legal na Alemanha para fazer isso por ela. Tem que ter, na verdade. Só Uhum. morar aqui e abrir empresa lá sem nada lá não tem como. Tem que ter uma representação legal. Mas eu recomendo, porque eu acho que uma parte. Eu recomendo a pessoa ir para lá. Uma parte é você entender também um pouco da cultura local, que esse é um dos grandes desafios. As pessoas às vezes subestimam se o produto vai ter demanda, será que o Uhum. mercado vai gostar? Porque, assim, se você vender para o público brasileiro, você já tem uma ideia, né? Você já tem o Sim. histórico. Mas eu não acredito que você queira se limitar só ao cliente Uhum. brasileiro. Você vai querer também atender os locais. E aí, o alemão é bem particular com muitas coisas. É. É, com muitas Imagino, coisas. imagino. Olha só que interessante. É o que você falou, né? A cultura é muito diferente, né? Desde da parte cultural a nível de governo, né? Sim. Principalmente, quanto aqui, né? É. Temos grandes diferenças na forma de comunicar, na forma de fazer as coisas, o pensamento, né? Como que o alemão tem tudo bem estruturado na cabeça e ele é muito formal. E o brasileiro Hum. chega lá, isso é parte do meu trabalho também, fazer os brasileiros entenderem que pode até parecer às vezes rude a forma como o alemão é. Mas é falta do conhecimento da cultura, Uhum. porque isso lá na Alemanha é normal. Então, é minha tarefa também ambientar o brasileiro e falar: olha só, é assim mesmo. A comunicação no alemão é muito direta, então o brasileiro que sempre tem aquele cuidado de passar Uhum. uma crítica, de falar uma coisa que é negativa, o brasileiro é muito cuidadoso com isso. O Sim. alemão não. O alemão, você não gostou, é papo reto, sabe? E as pessoas são acostumadas, então não é algo que as pessoas se ofendem. Então o brasileiro precisa aprender isso quando ele vai para lá. E pensando em outros lugares, né, como Estados Unidos, que tem muito brasileiro que vai para a Flórida, né? Comparando esses dois, tem muita diferença ao que você falou. Tem sim, Cris. Eu morei nos Estados Unidos 5 anos, morei no Michigan, tinha uma comunidade brasileira lá também. Tem uma grande diferença entre a cultura americana e a alemã, a europeia. Eu acho que o Brasil já está muito acostumado, os brasileiros se adaptam muito bem nos Estados Unidos, porque, queira ou não, os Estados Unidos sempre foi um país que os brasileiros acompanham, que vão viajar com Sim. frequência, que querem ir, né? Tem uma admiração pelos Estados Unidos. E a Alemanha é muito diferente, assim, as culturas completamente diferentes, assim, principalmente um ponto grande é o consumismo, né? Os americanos são Hum, muito consumistas mesmo, e o sim. alemão eu vejo assim uma diferença grande, que ele vive, é mais o viver, aproveitar, viajar, ir para a natureza do que shopping, compras, Hum, comprar o carro do ano, entendi. é bem diferente uma Olha cultura da só, outra. que interessante. Porque a gente só imagina, né? Você não tem noção de como é viver ou de investir num lugar desse. E com toda a sua experiência, imagino que a melhor indicação seria a Alemanha e não os Estados Unidos. Eu acho que depende do que a pessoa quer, É. de onde ela acha que vai se adaptar melhor. Porque essa questão da adaptação, ela é um ponto que pesa bastante. Tem pessoas que não conseguem se adaptar na Alemanha, porque Uhum. a É difícil. língua já começa pela língua. E lá é alemão? Fala inglês? Fala, mas as pessoas não querem, assim, falam, se você Uhum. chegar e apertar, falam, mas eles não gostam muito, não. Eles Hum. preferem que você fale o alemão, aprenda e comunique, do que eles fazerem todo um diálogo em inglês, principalmente nos órgãos. Por exemplo, quando a gente vai cuidar de formalidades de negócios,
Eles não querem comunicar em inglês porque eles têm muito medo de falar coisas erradas, né? Na parte jurídica até, porque igual você, imagina que você vai ter que explicar em inglês um contrato, um processo, e o medo de, nessa tradução, se perder realmente uma parte importante, então eles evitam. Não é muito fácil, não. Interessante. Já quero abrir um negócio. Você gosta do desafio, né, Eu Cris? gosto do É. desafio, mas sobre a questão, né, das aberturas, o processo é quanto tempo? Demora muito, é muito burocrático? O que que nós temos que fazer? Depende bastante da estrutura do seu negócio. Se você é um empreendedor individual, que a gente tem uma forma jurídica similar na Alemanha, é um processo menos burocrático, é mais rápido. Se você não precisar de nenhuma permissão também, de 4 a 6 semanas, você pode, por exemplo, abrir um MEI. Eu sei que isso é mais longo do que aqui, né? Aqui no Brasil, Sim. você consegue fazer isso rapidamente, mas lá, porque a gente tem algumas afiliações nos órgãos que são uma sequência assim do processo de abertura, então tem que sempre aguardar um ponto do processo para depois ir para o outro. E não é só o registro da empresa, a obtenção do número fiscal, não, tem outras coisas que a gente precisa fazer ao longo desse processo. Então, por isso aí é entre 4 ou 6 semanas. Por um negócio simples. Olha só. Quando a gente fala de uma empresa de capital, tem uma Uhum. estrutura já mais complexa, que você precisa fazer contrato social, tem que ir em cartório, pode levar até de 2 a 3 meses aí para abertura. Olha que interessante. E já teve alguns alemães que têm interesse de abrir negócios aqui? Aqui no Brasil eu ainda não encontrei, porque eu nem faço também muita divulgação desse caminho inverso. Eu me Uhum. especializei mesmo foi em trazer o Uhum. Brasil para a Europa e para a Alemanha. Então foi Entendi. sempre a divulgação, tudo que eu fiz foi nessa área. Mas eu conheço pessoas que trabalham comigo, a gente se encontra periodicamente, e até tem parceria, que faz o inverso, que ajudam a trazer empresas para o Brasil. Temos isso também na Alemanha. Às vezes é assim, é raro, né? A gente não ouve falar, sempre a gente está sempre observando que tem mais pessoas que querem ir fora do Do que que vir para cá. Mas é. o Crisma já tem uma comunidade grande de alemães aqui no Brasil. São Uhum. Paulo mesmo. Sim, Se você olhar, a maioria das empresas grandes alemãs estão em São Paulo e já estão há décadas, né? Então já verdade. existe uma comunidade alemã, tanto os colégios alemães que a gente tem aqui no Brasil, é fruto dessa migração que a gente teve para a abertura de empresas, as famílias que vieram, os expatriados que vieram para cá, já existe já um número grande de empresas alemãs aqui. Interessante. Gente, eu tenho assim uma curiosidade, né? Um interesse de conhecer outras culturas, outros países. E eu admiro muito mulheres que têm um trabalho como o seu, né? Porque é uma comunicação que às vezes a gente nem imagina, né? É tão difícil a gente conseguir trabalhar aqui no nosso país, né? É tão difícil você ser empreendedor, ter o seu próprio negócio aqui não é Verdade. fácil. Mas quando a gente vê mulheres, né, que conquistaram, né, tiveram essa conexão de continentes, eu acho extraordinário. O que que você poderia compartilhar com nós, assim, como uma inspiração mesmo? É para poder abrir, de incentivo, sabe? Eu acho que o maior incentivo é olhar para as histórias das minhas clientes e você se inspirar em cada uma delas, porque nós temos mães, nós temos mulheres solteiras, nós temos mulheres com doutorado, Olha só. de todos os tipos que vêm abrir o negócio e não tem medo de correr risco. E eu acho isso muito legal. Eu sempre, cada caso que eu vejo, e são áreas tão diferentes, então isso é bem inspirador mesmo, de você ver que elas têm coragem, não dominam muitas vezes a língua, então eu falo que é um ato de coragem mesmo, Uhum. mas elas estão ali, querem sua liberdade, querem sua independência, querem uma saúde mental, porque o trabalho
Faz parte. Imagina você chegar em outro país, você não poder trabalhar, você não entende a língua, você não tem um meio onde você possa socializar. Isso é um desafio muito grande. Então, quando eu vejo essas histórias, e no meu Instagram tem várias, as pessoas podem passar lá depois para dar uma Sim, olhada. Sempre publico, compartilho, conto das minhas clientes também. Eu acho que isso é bem motivador, é não ter medo. Se a pessoa realmente tem esse chamado, eu vou tentar, eu acho que a gente tem que tentar. Sem medo de falhar, sem medo de dar errado, porque não dá errado não dá, a gente sempre aprende. sim. Não, Cada e o desafio desafio é em todo lugar, todo né? lugar, A e gente sabe, independente se é Brasil, porque você vai chegar exatamente. e vai me falar que no Brasil também não é fácil. Você mata um leão por Não, dia sim, para você poder ter seu negócio aqui, lá. A gente também tem alguns leões, mas eles falam alemão. sim, sim. E você trabalha sempre na região? Você tem uma comunidade de mulheres hoje que Tenho. é liderada por você? Eu tenho grupos, diferentes núcleos que eu visito e que eu também alimento. Uhum. Então, como eu moro na Bavária, na Alemanha, eu tenho muitas mulheres, um grupo bem legal em Munique. Hum, Então lá a gente se encontra. Agora a gente criou um brunch que a que gente faz a legal. cada 4, 5 meses, para a gente falar sobre coisas diversas. E a comunidade lá é forte, tem muitas brasileiras lá. Mas eu não estou só na Alemanha, eu também tenho clientes no Reino Unido, tem Uhum. clientes em Portugal também. Já tive cliente na Bélgica. Então, assim, tudo que é brasileiro que está ali na Europa, perto, eu contribuo ou tenho como contribuir com o meu trabalho. Que legal. E fora você abrir um negócio, também pode começar como investidora, né? Sim, não, e uma coisa não exclui a outra, né? Na verdade, as mulheres deveriam sempre pensar em ter sua independência financeira. Eu acho que isso é bem importante, sempre falo isso. O primeiro discurso que eu tenho na minha mentoria financeira é: independente, você é casada, seu marido ganha bem, às vezes a mulher ainda está naquela fase, ainda não conseguiu emprego, ela tem que ainda. é, é, conviver, às vezes, com aquela situação mental, eu dependo do meu marido, isso é bem pesado emocionalmente, mas eu sempre falo, já começa a pensar no seu futuro, não deixe para fazer depois, já vai fazendo seus investimentos, mesmo que seja pouco, mas vai fazendo consistência e aos poucos, né, montando para você lá na frente você conseguir andar sozinha também. Porque até na Alemanha a gente tem estatísticas falando hoje no Dia Internacional da Mulher, cada quinta mulher na Alemanha, na idade da aposentadoria, está na linha da pobreza. Nossa, E mães solteiras, então, também, as mulheres que às vezes acabam criando seus filhos sozinhos, elas dificilmente vão conseguir viver com a sua aposentadoria na Alemanha com filho. Isso é um problema muito grave que a gente tem, mas as pessoas sabem, mas as pessoas não se preocupam muito, porque a gente tem que cuidar agora, na nossa é idade, verdade. agora que a gente está conseguindo ainda, porque lá na frente, senão a gente vai ter que trabalhar, aposentado e Verdade. fazer um trabalho à parte quando era momento da gente aproveitar, viver com a família, ou viajar, ou fazer coisas maravilhosas, a gente tem que acabar trabalhando, fazendo jobs por aí para conseguir complementar, porque a renda não cobre. É bem, bem importante isso. Sim. Eu sempre ouvi falar, já estudei não, li sobre, né? Investimentos em bolsas, enfim. E às vezes a gente realmente deixa passar, né? Não pensa que é importante você começar. Hoje, qualquer pessoa pode começar a investir fora, né? Como investidor, alguma Pode. coisa nesse sentido. E o que que precisaria? Tem um mínimo? Existe uma documentação específica também, por ser país diferente? Então, eu acho que depende bastante do objetivo da pessoa, do que ela quer alcançar com o investimento dela. Existem investimentos em ações, a gente tem investimentos em ETFs, fundos, metais, terras raras. Nossa, tem uma infinidade de coisas. E também tem investimentos em empresas.
Então, eu acho que depende muito do perfil daquela pessoa, se aquilo faz sentido para ela ou não. Por exemplo, eu vou investir em startups. Uhum. Mas e como que eu vou contribuir? Eu vou dar só dinheiro, ou eu vou participar, eu vou querer gerenciar também, eu vou querer dar meu pitaco ou não, vou só observar. Então depende muito do que você vai, de como você vai construir, né, a sua carteira de investimento, se aquilo faz sentido para você ou não, alinhado com seus objetivos que você tem de investimento. E aí, a burocracia depende do que você vai escolher. Com certeza, o investimento numa outra empresa é um processo burocrático enorme, porque você vai ter que ter contratos, vai ter que se encontrar frequentemente, porque você quer ver resultados da empresa. Então, Uhum. o trabalho é muito grande. Agora, tem outros tipos de investimentos que a gente faz, você aplica, tem um aplicativo no seu celular, você vai lá e escolhe os seus, sei lá, ETFs, seus fundos, e você deixa o negócio lá rendendo, né? E uma vez por ano, talvez você olhe, 2 vezes por ano. Depende muito do perfil do objetivo da pessoa. Interessante. E cada dia mais é importante falar sobre isso, porque a gente não ouve, né? Não é, não faz parte da nossa educação, Tá? né? Então, acho muito interessante a gente falar sobre essa importância, porque quem não quer ter algo lá na frente, né? E principalmente pensando na situação econômica que a gente vive também hoje no nosso país. Sim, o sistema nosso de. Se você pensar no sistema de aposentadoria que a gente tem, já tem até uma dúvida: será que a gente vai receber a aposentadoria lá na frente? Porque o sistema previdenciário, da forma como ele funciona, que é a população que trabalha, que está ativa, paga a aposentadoria de quem está na Previdência. Se não nascerem pessoas, esse sistema não tem sustentação, que é o do Brasil. Esse sistema é o do Brasil, esse sistema é o da Alemanha também. Então, é uma preocupação grande, porque a população envelhece, não Uhum. temos mais filhos, e vai acontecer o quê com a nossa aposentadoria? Será que daqui a 20 anos a gente vai receber? Então, já pensando nisso também, eu faço sempre a mentoria para orientar. Faz de conta que você não vai ganhar aposentadoria. Faz de conta que você não tem marido e começa a fazer seus investimentos para você chegar lá na frente e ter uma reserva para poder aproveitar. Um exemplo disso foi quando veio a pandemia, né? Todo mundo foi pego de surpresa. A maioria não tinha reservas. Então, quando a gente pensa nisso, você começa realmente a se preocupar com o seu amanhã. Claro. Então, acho super importante a gente levantar esse tema. E eu vejo que você também faz muitas lives, né? No seu Faço. Instagram. Faço. Tem lives sobre investimentos. Quando eu estava falando dos cases dos meus clientes, toda vez que eu termino uma consultoria, eu convido um cliente para vir falar sobre sua Legal. empresa, para divulgar. Isso é bem legal. Então, tem muitas lives lá que a gente fala dos temas de negócios e finanças pessoais também. Interessante. Acompanhar ela, viu, gente? Precisa, nós precisamos dessa cultura, porque é uma cultura, né? Sim. De você se aprofundar na sua saúde financeira. Nossa, tão importante, Cris. E hoje a gente tem tanto conteúdo gratuito. Acho que é porque o fluxo de informações ele é tão grande que as pessoas não sabem nem para onde ir, né? Para buscar É, a sim, informação, fica até perdido. Mas sim. tem muito conteúdo bom, profissionais bons que fazem lives, ou então Uhum. dão cursos, ou publicam e-books que você consegue começar a entender do assunto, se inteirar, ou participar de cursos também. Tem muito. E você também tem materiais, alguma coisa que você disponibiliza? Tenho. Tem? Tenho. Ano passado eu lancei meu e-book para abrir Ah, que empresa na Alemanha. legal. Sim, foi em dezembro. Eu lancei ele em português, estava ainda no Hotmart. E Hum, agora a gente fez a tradução. Acho que mês que vem a gente lança ele em inglês também, que é para abrir para a comunidade internacional. E esse e-book, ele veio dos meus 6 anos de empresa. Então, mais de 50 empresas que eu abri, que eu ajudei a abrir, olha que muita interessante. experiência prática, e eu compilei isso nesse e-book. Finalizei o e-book ainda com um passo a passo para as pessoas poderem olhar um checklist, né? Uhum. Onde que eu tô
ou preciso olhar, ou preciso melhorar, então está vendendo. Aí, ó, é uma grande oportunidade, porque eu tive a oportunidade de te conhecer naquele café, E né? foi o nosso Que café com foi, investimentos, foi. gente, sensacional. Eu sou apaixonada por eventos e eu achei muito importante os assuntos que foram abordados ali, informações que eu nem tinha conhecimento. Então, vale a pena, né, se aprofundar, Sim. pesquisar, se conectar e ver esse e-book aí, ó. Já fica a dica, né? Sim, inclusive também eu fiz questão de trazer alguns termos em alemão para as pessoas que vão Uhum, lendo, né, que vão, talvez já estejam lá ou então queiram ir para lá, já começar a entender, né, por exemplo, algumas formas jurídicas em alemão, que daí a pessoa já vai entrando no vocabulário de negócios também. Então uhum. eu assim pensei bastante, foram 3 meses, 4 meses para pensar. E não são muitas páginas, são 19 páginas, mas o trabalho, assim, de pensar o que faz sentido, eu pensei Uhum, muito nos detalhes desse e-book. Então, fiquei bem feliz também com a publicação, os feedbacks que eu tô tendo. que show. E o que você falaria para uma mulher que está perdida, né? Porque eu conheço muitas que às vezes não estão mais empregadas ou que por conta da maternidade não consegue, né, retomar o trabalho. Qual dica você daria para essa mulher que está em busca de uma oportunidade? Eu acredito que você criar conexões com outras mulheres, talvez em situações similares, já é um bom passo inicial para você abrir a cabeça, para você ver o que está acontecendo, como as outras mulheres estão agindo, aonde tem um networking, né? Porque às vezes as pessoas ficam em casa, estão ali naquela sua vida, elas não sabem nem o que está acontecendo em volta, perdem completamente, tudo passa na tangente. E esse networking de você ir para um evento, a gente tem muitos eventos para mulheres, muitos eventos para empreendedores, que são eventos de organizações privadas, Uhum. nós temos também organizações públicas, a gente tem, por exemplo, na Alemanha, consulados, embaixada, que sempre fazem eventos. Eu acho que é aproveitar. E o network, eu acho que é interessante você fazer ele quando você não precisa dele. É você construir ele para o dia que você precisar, ele Uhum. já está pronto ali. E não deixar para, nossa, agora o negócio tá ruim, agora eu preciso Sim, me é. conectar. Eu acho Aham. que o network é um dar, é mais um dar do que receber, mas é uma construção mesmo para você chegar. E a hora que você precisar, você não vai nem precisar pedir ajuda, porque já vai estar tudo tão pronto, né? Que você já interagiu, já ficou ali naquele grupo que todo mundo vai querer te ajudar. Muito Então, importante isso, porque é, eu sempre participei de eventos, sempre gostei desse movimento. E é exatamente isso, né? Você tocou num ponto muito importante. Às vezes a gente acaba se conectando porque precisa, né? Todos querem vender algo, né? A gente já se vende, vende a nossa imagem, sim, tudo é uma comunicação. E às vezes você não dá atenção. E quando a gente precisa, você não tem aquela atenção para o network. é, Você tem um interesse. Ele exatamente. acaba sendo vazio, né? E as pessoas sabem disso. Exatamente. E aí a conexão ela não acontece, ela é muito passageira, porque cria ser uma expectativa, né? Então é muito importante isso que você falou. Eu brinco, né? Não estamos falando de religião, mas não tem como não falar, porque às vezes a gente só busca Deus quando precisa. E nos relacionamentos é a mesma coisa. É. Às vezes você só vai atrás quando você precisa. Não, é construir, né? Construir. E é uma Construir. longa construção, mas é uma construção forte, porque quando tá bem feito, a gente nem fala mais de networking. Você tem seu grupo, você tem sua comunidade, você tem suas amigas, seus parceiros. Aquilo passa a ser algo natural e você quer Sim. encontrar as pessoas. Então, eu acho que a minha primeira dica seria realmente comece a ir nos eventos, comece a conhecer as pessoas, saia de casa, né? Veja um pouco o que está acontecendo, Uhum. assim, sem julgamento e sem medo. Enfim, vai explorando isso. Acho que essa é a primeira coisa. E segunda é buscar cursos. Talvez, eu quero ser empreendedora. Não, a gente tem até algumas instituições oferecem
como se fossem cursos de autoconhecimento, porque Uhum. muitas pessoas não sabem, será que eu tenho perfil de empreendedor ou não? É. Eu vou fazer isso ou não? Ou então vou fazer uma mentoria de carreira na Alemanha, a gente também tem ótimas profissionais que fazem inserção no mercado de trabalho na Alemanha, brasileiras que fazem isso lá, que trabalham lá, que conhecem o mercado também. Então, e até essas profissionais estão em eventos também. Então, é ir se conectar, conhecer, fazer cursos, tentar descobrir também o autoconhecimento. Eu acho que tudo isso é muito válido para quem está perdido, não sabe muito bem para onde ir. Sim. Eh, essas conexões, não sei qual a sua visão em relação a isso. É importante a gente se conectar com pessoas que, de repente, vai agregar, né, naquilo que Claro. você está buscando. Porque ir aleatoriamente também, né, não sei, eu falo, o ambiente transforma. E às vezes tem ambientes que não é para você, Sim. né? Você compactua? Sim, Faz sim, sentido? faz total sentido. Até quando eu tenho na minha consultoria estratégica, que é uma consultoria voltada para quem já teve empresa, já está um Uhum, pouco mais de tempo no mercado, ela está meio perdida, a gente também tem esse perfil. Não sei muito bem, vou criar um produto novo, um serviço novo. Uma parte é onde eu entro no mix de marketing, é a parte dos seus canais de marketing e vendas. E você vai participar de um evento, tanto faz se você é empreendedor individual, empresa grande, eu acho que você deve entender quem vai estar lá. Qual é o objetivo daquele evento? Está alinhado com o seu propósito de vida também. Não é só negócio, não. Às vezes você uhum. não vai fazer negócio a qualquer custo. Pelo menos eu não faço. Sim. Então eu falo para a pessoa: veja o que que é esse evento. Quem vai estar lá? Quem vai fazer palestra? Quem vai expor? Já se prepara até para fazer essas conexões. E depois também fazer um pós-evento, né? Falar, Uhum. ligar para a pessoa, escrever um WhatsApp, a gente se conheceu lá, gostaria de manter contato. Isso é tão importante, né? Da gente alinhar realmente com o que a gente está buscando. Eu sei, isso é parte da minha consultoria, abrir os olhos e falar. A gente, na verdade, isso é uma atividade bem alemã que eu faço. Eu falo para as minhas clientes, para os meus clientes, falo assim: quero que você me mostre 3 ou 4 eventos que você vai visitar esse ano, seja feira, seja curso, e vamos falar qual é o seu objetivo, né, com esse evento. Então, eu meio que Uhum. forço eles nessa consultoria também a refletirem sobre a parte do networking e feiras, eventos, enfim. E manter, né, E essa manter, comunicação. manter, manter. Porque hoje a gente está tão focado no digital, com todas as ferramentas disponíveis, que acaba passando, né? Você não tem mais aquela interação que a gente tinha antes. Sim. Não sei se isso tem acontecido por lá também, ou se aparece esses cases, que a gente começa a ver essas experiências. Sim, Pós-pandemia, todo mundo mudou muito, né? E inclusive os relacionamentos. sim, eu sinto, a gente sente que as pessoas estão querendo de novo voltar Isso, mais para o é verdade. presencial. É, Então foi por isso também que a gente fez o nosso primeiro brunch esse ano que legal. das brasileiras. A gente até chamou ele de brunch com propósito, porque era realmente um evento que a gente tinha um propósito ali. E foi muito legal. O próximo agora a gente vai ter em maio, final de abril. A gente marcou que vai acontecer em Munique novamente. Então, a gente sente que o digital, ele é ótimo. Eu, pessoalmente, eu amo o digital. Eu sou fã, eu gosto de trabalhar, tenho meu escritório em casa, eu gosto da tranquilidade, de não ter telefone tocando, eu preciso me Uhum. concentrar, eu amo. Mas tem pessoas que sentem falta de ter aquela interação, contato pessoal. Então, acho que é legal ter um híbrido, né? A gente Sim, faz um pouco digital, faz um pouco presencial e o presencial não tem substituição para ele, né? é Ele é tão verdade. bom a gente se ver, poder tocar na É, olho pessoa. no olho, né? Sim, sim, isso é muito bom. Sim. E pensa em trazer um evento para cá? A gente fez um evento ano passado, né? Que você Sim. participou do nosso café também, que era sobre finanças e investimentos também. Por enquanto, para esse ano eu não tenho nada planejado, mas Uhum.
Com certeza, se tivesse algum convite, alguma coisa organizada, eu participaria sim. Porque qualquer lugar que me perguntem ou me convidem para falar sobre negócios, mulheres, tudo que tem a ver com investimentos, eu aceito e vou falar com o maior prazer, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais as pessoas começam a absorver e às vezes até vira uma chave na cabeça de alguém. Verdade. É muito importante, né, a gente ter essa saúde financeira, É. porque é o nosso coração, né, para tudo hoje, para você crescer, para você expandir, você precisa. Cris, a pessoa, eu faço um paralelo muito interessante com essa parte da saúde financeira. Quando a pessoa tá cansada, tá sem energia, e ela percebe que tem alguma coisa errada com ela, ela vai num nutricionista. Uhum. Aí o nutricionista vai lá e ele faz uma avaliação, ele não vai dar uma dieta genérica para qualquer pessoa, ele vai fazer uma avaliação do perfil, vai falar assim, qual que é o seu objetivo, o que que você quer alcançar com essa dieta, que tipos de alimentos você gostaria de ter, como é a sua dieta atualmente, então faz toda uma avaliação. A mentoria financeira, ela é igual. Então, a nutrição, eu sempre faço o paralelo. Quando alguém vai fazer uma mentoria financeira, a gente olha para tudo isso para ver qual é a saúde financeira. Quais os hábitos ruins que você tem tido? Uhum. Está comendo muita batatinha? Você está se endividando muito? Tem muitos paralelos entre nutrição e a mentoria financeira. E, na verdade, os seus investimentos, a construção do seu patrimônio é igual à academia. Você não vai para academia e espera sair no primeiro dia com um corpo maravilhoso, lindo, perdendo todos os É, quilos, toda malhada. É um trabalho. Então, a parte de investimentos, construção do patrimônio é a mesma coisa, é igual músculo, é igual, a gente vai construindo, vai trabalhando com o tempo e depois que você fez a sua dedicação, né, a consistência, você começa a ver o resultado, é a mesma coisa. perfeita. É a mesma coisa. Como diz, né? Foi cirúrgica nas palavras, porque é isso, É isso. né? Você precisa saber para onde você quer ir. Sim. E quando a gente tem esse objetivo, né? Igual a academia, eu quero emagrecer, eu quero, né? Ter um corpo saudável, uma saúde saudável. Então, é isso. Não é, nada acontece do dia para a noite, mas a saúde financeira é importante, porque ela impacta a nossa saúde mental, principalmente. Pergunta Exatamente. para alguém que está devendo ou que está com não sei quantas parcelas no cartão de crédito, pergunta o sono, como é o sono dessa pessoa. Acorda no meio da noite, não consegue dormir. Quem está endividado não consegue ter uma vida, porque o tempo inteiro ele está correndo a rodinha do Sim, hamster e não consegue se verdade. concentrar, não consegue abrir a cabeça, não consegue. Isso é saúde no fim do dia também. Não flui, né? Não flui, a Não vida não flui. É, flui. a vida não anda, ela Não anda. paralisa, né? É. E quantas, né? Por isso que eu trouxe hoje o tema da maternidade, porque a gente sabe quantas mulheres, né, passam por essa situação, ou muitas que criam seus filhos sozinha, não sabe como, né, direcionar. Então é muito importante esse contato, essa busca, esse Sim, apoio. Eu falo que pensando, né, nessa saúde aí emocional, financeira, a mentoria ela vem com essa proposta, né? eu Como olho, terapia, uma é uma terapia, né? terapia. Eu sou quase que uma psicóloga também. Acredito. Eu vou avaliando e vou falando, olha, aqui, né, tentando mostrar para a pessoa as crenças ou então os comportamentos que atrapalham a sua evolução financeira também. Então é um raio-x que a gente faz da pessoa. E assim, muitas pessoas têm medo, Cris, medo de fazer essa mentoria, porque Acredito. sabe que você vai chegar e vai mostrar para ela aonde que está o seu problema? Ah, eu gasto muito com roupa. Ah, eu gasto muito com restaurante. Ah, eu gasto muito com viagem. Então, assim, tem diferentes cada pessoa tem o seu hábito de consumo, né? Mas a mentoria é para isso, é para chegar e te falar, seja consciente, você pode fazer tudo o que você quer fazer. Cuidar das finanças não quer dizer abrir mão de nada. Você não precisa abrir mão, mas você tem que fazer escolhas saudáveis e conscientes para você. Então, aonde você está exagerando? Igual na alimentação, onde você está Sim, exagerando e onde a é. gente pode reduzir
para melhorar, para você ter uma saúde melhor. É a mesma coisa. Existe uma resistência, então. Existe. Existe. Mas é uma construção. Eu já fico muito feliz quando Sim. a pessoa vem para a mentoria. O ano passado eu fiz várias mentorias com mulheres de diferentes idades, que eu achei bem legal, desde novas, né, no começo dos 30, até 55 anos, que já estão com uma carreira construída e tudo. Mas interessante como elas perceberam, principalmente quando a gente começa a mentoria que faz esse raio-x, aonde que eu estou errando, Uhum. e aí começa a pensar, nossa, mas eu poderia fazer diferente e ainda assim manter meu padrão ou manter a vida que eu tenho. Mas quando você não para olhar, parece que você sabe que tem alguma coisa que não tá Sim, ok. sim, Mas sim. a hora que alguém te mostra, que te aponta, né? Que é igual com o nutricionista, te bota na balança e fala assim: olha aqui, você tá 10 quilos acima do peso, é a mesma coisa. Aí o negócio aperta e aí você tem uma motivação para mudança de hábito mesmo. E dói, né? Dói, Dói. dói, Quem que quer sair da zona de conforto, né? dói, Ah, não vou Cris. mexer nisso aqui não, deixa aí. Dói. Pergunta para os casais que eu faço mentoria. Que tem dois envolvidos quando você faz mentoria para dois que Nossa. são diferentes. Que aí começa, ai, o homem gasta muito com isso, a mulher gasta muito com isso. E aí começam, eu sempre falo no início da mentoria, falo assim, ó, não se assustem se vocês tiverem algumas discussões a respeito do assunto, mas devem ser discussões construtivas, porque vocês estão juntos, vocês têm o mesmo objetivo. É enriquecer junto, é ter uma vida saudável junto, então tem que conversar abertamente, não pode esconder coisa, porque isso não é saudável. E geralmente, né? Às vezes esconde ali uma caixinha de sapato. E às vezes acontece, né? Pra Tem. não falar, então a comunicação, né? O quanto é importante em todos os aspectos das nossas, né? Em todas as áreas da nossa vida. Sim. E nas finanças também, o objetivo. Se você é uma mulher solteira, né, que você pode fazer tudo por conta, você não precisa pensar em outra pessoa, é uma coisa. Mas quando você tem uma família e tem filhos também, né? Aí a perspectiva muda. Até os investimentos que você vai fazer, eu quero fazer uma poupança para o meu filho, para quando ele fizer 18 anos for para a faculdade, eu quero fazer isso quando ele nasce, porque daí os juros compostos vão fazer o Uhum. trabalho por si. Então, assim, essa comunicação aberta para casal, para família, ela é muito importante, porque todo mundo tem que puxar no mesmo lado da corda, né, para fazer isso acontecer. Tem que ser um trabalho em conjunto. Senão não adianta, não Não, vai não chegar no vai. objetivo Não comum. vai. O barco, você tá todo mundo no mesmo barco, não adianta um remar para um lado, outro para o outro. Tem que remar junto. É verdade. E você tem algum projeto interessante, assim? Quais são os projetos para esse ano, para o próximo, Tenho. que você queira compartilhar? O ano passado eu comecei a trabalhar nesses produtos digitais, que até então eu só fazia a minha mentoria, consultoria, Uhum. mas eu comecei a desenvolver alguns cursos. Então eu tenho um projeto que eu tenho muito orgulho, que é o projeto de um curso de investimento para mulheres que eu dou online. Então, 2 vezes por Hum. ano ele acontece. Agora no final de abril, eu vou fazer ele novamente, que é onde só nós mulheres trabalhamos juntas nesse curso. Então, isso é Hum. bem legal. É um projeto que eu gosto muito, que vou continuar fazendo também. E pretendo também digitalizar ele. Então, essa é uma coisa que eu quero finalizar até o final desse ano, colocar ele à disponibilidade aí para poder acessar online através de uma Uhum. plataforma. Esse é um projeto muito bom. Mas tem muitos outros, Que Cris. interessante. Não É, para, a gente não não para, né? para, porque vem um depois do outro, aí a pessoa te É, convida. é. Eu tenho um projeto também que eu trabalho, que é com um instituto lá de Munique, o Instituto da Simone dos Santos. A gente vai fazer um curso para jovens, mulheres também, um dia, em abril. Então, eu trabalho muito com mulheres. Por isso, eu adorei essa oportunidade de a gente conversar hoje, no Dia das Mulheres, porque realmente faz parte do meu dia a dia. É especial, né? E a É, gente precisa de informação, nós precisamos dessas conexões. Para mim tem um valor imensurável essa partilha, porque eu falo por mim, né? Eu não tinha tanto acesso. Eu comecei a ter
pouco acesso na pandemia, que a gente mergulhou mesmo ali no digital, muita gente passando informação, conhecimento, mas a gente não tem esse hábito, né, de acompanhar mesmo e trazer para a vida, porque isso faz parte de um projeto de vida, né. Sim. Então eu achei bem interessante o seu trabalho. Eu fico muito grata, né, por essa oportunidade da gente falar sobre esse assunto. E você fica aqui no geralmente quando você vem é nessa época? Sim, eu fujo do inverno, eu venho para cá nessa época que o tempo tá maravilhoso, Sim. e fico aqui algumas semanas e aí eu retorno para casa. Às vezes eu trabalho, agora, por exemplo, eu trabalho até terça-feira ainda, fazendo meus atendimentos com os Uhum. meus clientes, que é a parte boa do meu trabalho digital, e aí depois eu realmente saio de férias, e aí eu vou viajar pelo Brasil. Gostoso. Tem que Sim, aproveitar mesmo. sim. E Adriane, que mensagem você poderia nos passar para as mulheres hoje, né, nesse dia especial, para marcar essa data? Eu acho que hoje é um dia perfeito para, primeiro, dar uns parabéns para todas as mulheres e para as que estão buscando, né, mudar às vezes alguma coisa na sua vida, se inspirar em outras mulheres, porque nós temos muitas mulheres Verdade, fantásticas, Cris. Eu verdade. conheço tantas e são exemplos mesmo. E você se inspirar com aquela história, com aquela forma da pessoa ver o mundo, às vezes, a perspectiva dela de encarar o mundo, eu acho que essa é a minha mensagem. Inspire-se, porque temos muitas mulheres poderosas por aí. E passa força, né. Passa, motiva. É uma fortaleza, você não está sozinha, né. Sim, Porque eu falo que os problemas, eles só mudam de endereço. Porque se você for observar, todas nós temos dores parecidas, né? sim, Não vou falar iguais, mas dores muito parecidas. E a gente precisa desse abraço, né? Desse acolhimento, dessa ajuda, desse apoio. Nunca se sim. falou tanto sobre isso, O né? empoderamento feminino, o apoio, com certeza, até eventos de mulheres empreendedoras na parte de negócios. Eu acho que isso inspira muito quando você vê. Lá na Alemanha mesmo, nós temos alguns projetos, né, que convidam sempre uma vez por ano, duas vezes por ano para você ir, e você vê tantas mulheres no palco falando seus negócios, que é inspirador. Eu acho que é isso. Inspire-se com as histórias de outras mulheres e não Sim, tenha medo. Porque o medo só paralisa. verdade. E a dificuldade vai vir mesmo, faz parte, né, do processo. Tá em É o que a todo gente, lugar. todo Todas as lugar, línguas, todos os é. países, todas as culturas, todo mundo tem suas dificuldades. Então, isso não muda, só muda de nacionalidade, né? Às vezes território, mas as dificuldades nós temos, todo mundo. O negócio é enfrentar. Sim. Né? Eu vou te fazer vou deixar um convite aqui, né, acho que nós já conversamos sobre isso quando nós nos conhecemos, de pensar num evento. Você já tinha falado. Já falei, vamos pensar num evento ou aqui ou lá. Vamos. Eu acho que daria pra gente pensar num evento lá, Seria né, legal, né? desafiar essas mulheres a ir para uma outra cultura, sentir, né, o clima, sentir a energia desse lugar. Acho que seria muito interessante. Eu topo, viu? A É, vamos gente sim. conversar. É, eu estava até vindo no carro hoje, eu estava pensando, a Cris tinha falado da gente fazer algo na Alemanha, ou então, de repente, na Europa, né? Fazer algo. Sim, sim. Bem VIP, bem especial para essas mulheres que realmente se conectam com Sim. esse propósito, que têm desejo, né, de expandir não só o seu trabalho, mas a sua história de vida, né? Uhum. Como você pensa, porque temos muito a compartilhar. Às vezes a gente se inspira ouvindo, né? Uma história, falando sobre um determinado assunto. Às vezes você nem sabe o que que aquela mulher exatamente faz. Se ela vende essa xícara, por exemplo, mas você se inspirou numa frase, numa fala que tocou o coração, que, né, motivou ela a realmente fazer algo diferente. Vamos falar de experiências, né? Sim. Levar uma experiência. Não pode ser só mais um.
É verdade. né? Bom, eu estou dentro. Vamos conversar. Então vamos começar a mexer esses doces. Vamos. Mas que prazer enorme trocar esse bate-papo aqui com você. O que mais você gostaria de falar aqui para nós, de compartilhar? Fica à vontade. Eu acho que o Dia Internacional da Mulher também me lembra muito da minha mãe. Então, apesar de não ser Dia das Mães, mas assim, fico muito grata pelas mulheres que são mães, que estão aí no Dia Sim, Internacional da Mulher, que é uma função gigante da mulher, né? E uma homenagem também às mulheres mães que estão aí enfrentando todo dia. sim, Acho que eu verdade. quero finalizar por aqui. Uma frase em alemão? Ai, meu Deus, uma frase em alemão? É. Que frase, Cris? Ah, uma, uma frase que Pode você ser uma gosta. expressão? Pode. Então vamos lá. Dankeschön, dass ich hier sein durfte und für deine Einladung. Quer saber o que significa? Sim. Obrigada que eu pude estar aqui com você hoje e obrigada pelo convite. Ai, que honra. O prazer é meu. Obrigada. Feliz Dia das Mulheres para nós, né? Sim, Foi um bate-papo enriquecedor. Que alegria estar aqui, né? Um prazer enorme. Quando eu recebi sua mensagem, eu confesso que fiquei assim muito, muito, muito lisonjeada, porque nós já tínhamos conversado, eu plantado uma tinha tentado, né, o sementinha, ano passado. e deu Foi, tudo certo. Então, foi Deus ótimo. abençoe. Amém, Obrigada. você E também. que seja uma conexão de outras conexões, de outras oportunidades. Sim, E sempre que estiver aqui no Brasil, né, estamos aqui de portas abertas, podemos fazer algo juntas. com certeza. E foi um prazer enorme. Prazer também, Cris. Muito obrigada e Obrigada. continue fazendo seu programa, que é inspirador também. Obrigada. Parabéns. Estamos juntas sempre. Obrigada. Gente, Obrigada. nós finalizamos então esse dia especial. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que tenha te inspirado, como falamos hoje, que seja assim um dia abençoado como todos os dias, né? Porque o Internacional da Mulher é todos os dias. Exatamente. Então, ficamos por aqui. Beijo. Tchau, tchau.